Bom, o tema de hoje é a força transformadora da educação. Nós somos um grupo de pessoas mais sêniores. Pessoal que vai dizer, bom, mas eu vou educar quem a essa altura do campeonato? Eu não sou professor nem professora, não trabalho em escola. Por que o tema me interessa, né? A que educação você se refere, Irad? É alguma educação que eu tenha que ter algum treinamento? Tampouco é a minha área, né? Nós temos essa tendência de querer, de certa forma, terceirizar a educação para os educadores. E por que eu tenho que me envolver nesse assunto, né? A educação que a gente está querendo tratar hoje e que tem essa força transformadora não é meramente a educação bancária, a educação escolar, né? Nós estamos falando de uma outra dimensão de educação e é uma dimensão que qualquer pessoa tem por obrigação estar envolvida. Por uma razão muito simples. Bahá'u'lláh diz que a nossa missão nesse planeta, nessa dimensão de existência que nós temos, é de levarmos avante uma civilização em constante evolução. Cada um de nós tem esse papel de ser um copartícipe no processo de levar uma civilização avante. Ora, isso exige um processo de envolvimento com o mundo e a realidade, porque Bahá'u'lláh não disse que esse é um processo que os governos levarão adiante. Ele não disse que é um processo que algumas lideranças levarão adiante, tá? Ele diz que todos os seres humanos foram criados para levar avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. Então eu tenho um papel. Eu tenho um papel educativo. Eu tenho um papel de ação, mas eu tenho um papel de compartilhar com os demais seres humanos a minha perspectiva de como eu estou querendo ajudar essa civilização a seguir avante. Ou seja, não posso me eximir, né? Não posso me eximir porque nós, seres humanos, temos uma tendência na dimensão da nossa realidade espiritual, e essa é um desafio para todos os seres humanos. Nós temos uma tendência a um conforto, a um modo de estacionário. Para que a gente possa subir, evoluir, crescer, nós precisamos estar com os motores acionados. É como se houvesse uma força gravitacional, entre aspas, né, que nos leva a uma situação de conforto, de inação. E isso é o que leva a gente, no que afirma Bahá'u'lláh, a sermos uma realidade que, Bahá'u'lláh diz, nós somos o ápice do que é a imperfeição e o início daquilo que é a máxima perfeição. Nós estamos no limiar entre a imperfeição e a perfeição. O que é a imperfeição? A imperfeição é a nossa realidade material. Ela é, por essência, limitada, ela tem validade. Por mais que nós cuidemos da realidade material, ela é efêmera, ela é transitória e, portanto, a gente pode dizer que ela é imperfeita, no sentido de que ela não alcança a eternidade. Pode ser instintos também? Não, os instintos seriam uma outra dimensão, né? A gente está falando sobre o que é essa imperfeição. A imperfeição é a nossa realidade material, né? Nós podemos nos esforçar para que a realidade material seja ao máximo adequada a esse mundo que nós vivemos, mas ela não consegue ir além dos limites que foram impostos a ela enquanto uma realidade transitória. A nossa realidade espiritual
que é essa outra dimensão que Baha'u'lláh diz, que coabita com a dimensão física, ela tem uma dimensão de não ser transitória, não ser limitada, de ser eterna, e, portanto, ela é a máxima perfeição. Se nós estamos nesse limiar entre a imperfeição e a perfeição, o que Baha'u'lláh nos fala de que nós temos uma tendência a uma zona de conforto que a imperfeição nos atrai. É por isso que nós podemos nos tornar individualistas, podemos nos tornar materialistas, podemos nos tornar egóicos, né? Egoístas, porque essa é o atrator da imperfeição. E quando nós vemos o que nós estamos vivendo no mundo hoje, o apelo da imperfeição está sendo cada vez maior do que o apelo da perfeição. Tá? O apelo da imperfeição, ele é aquele apelo que nos diz, você merece, você tem direito, você é o centro, o foco daquilo que deve ser a máxima realização sua. E esse é um apelo muito grande hoje em dia. Você merece, você precisa, você necessita. Eu tenho direitos, né? Eu acho que até falei isso outro dia aqui nessa sala, sobre a impropriedade dessa analogia, muito utilizada hoje em palestras, né? De que a vida é como você está no avião que caem as máscaras. Primeiro coloque a sua, para depois colocar em quem precisa. Parece que você primeiro é o mais importante. Só que essa analogia não funciona na vida real, porque a máscara eu tenho que botar primeiro em mim, porque se eu não tiver oxigênio eu desmaio e não consigo nem ajudar o outro. Então, se eu conseguir pegar a máscara, pegue primeiro, coloque em você para você não cair duro, depois você ajuda a criança, o idoso, etc. Mas o uso dessa analogia é absolutamente inadequado, porque ele foca a gente novamente no eu. Muito bem, então eu preciso, na verdade, de alguma coisa que me oriente de como eu convivo numa dimensão da imperfeição, se a gente colocar assim, essa dimensão do mundo transitório, contingente, né? A palavra contingente a gente usa pouco em língua portuguesa, mas é muito adequado, né? Tem limite, tem prazo de validade, né? E se eu vivo essa realidade, como é que eu faço com que a minha realidade, que é eterna, que é de um potencial inimaginável, possa ser colocada em ação, que é a minha realidade verdadeira, essencial. E que é essa realidade que o Baha'u'lláh se refere quando diz que nós temos como missão, como seres humanos, cada ser humano tem a missão de levar adiante uma civilização em constante, eterna evolução, que há de evoluir para sempre. Não pode ser na dimensão material, porque, de novo, a dimensão material ela é só um instrumento. Quando nós falamos de uma civilização que há de perdurar para todo sempre, essa civilização deve ter características que estejam relacionadas a tudo aquilo que seja para todo sempre. E o todo sempre não é a nossa realidade material. O todo sempre certamente é a nossa realidade espiritual. Agora, o que eu faço dessa realidade espiritual? E como eu a utilizo de uma forma inteligente para que ela possa trazer benefícios para a minha realidade material enquanto eu transito esse plano, isso necessita uma educação especial. Porque, caso contrário, a minha tendência a uma zona de conforto me leva a querer me agarrar à realidade material. E eu acho que a minha verdadeira realidade é a da matéria e não da dimensão do espírito. Muito bem. Por outro lado, Baha'u'lláh também diz que
Todos nós, seres humanos, somos como minas ricas em joias de inestimável valor. Cada pessoa, cada ser humano tem joias incrustadas em si, na sua realidade espiritual. Como é que eu faço essas joias se revelarem? E Bahá'u'lláh faz menção a isso. Ele diz que é a educação que é capaz de fazer esse potencial se revelar. Mas não é a educação formal. Bahá'u'lláh não se refere à educação como um mero instrumento de transmissão de conhecimento. É essa educação que é capaz de abrir essas comportas internas nossas e que fazem revelar o nosso potencial. Em outro de seus escritos, Bahá'u'lláh diz que cada uma pessoa, né, ela tem um potencial próprio. Alguns, diz ele, na capacidade de um dedal. Quinhão, né? O quinhão, cada um tem o seu quinhão. Cada um, talvez na capacidade de um dedal. Eu acho que nós que somos mais da antiga lembramos o que é dedal. Falar hoje dedal para um jovem, dizer dedal, o que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas dedal, todo mundo lembra, aquela tampinha pequenininha, põe no dedo para poder trabalhar com a agulha quando ela está meio dura, né? De passar. Outros, na dimensão de um tonel. Mas o fato de eu ser dedal ou o outro ser tonel não significa absolutamente nada, diz Bahá'u'lláh. O que tem valor é se você é capaz de completar a sua capacidade. Se um dedal que tenha 5 mililitros de capacidade, ele se completa, ele alcançou o seu objetivo, alcançou a sua missão. Mas se um tonel de 200 litros se completar com 5 mililitros e dizer, não, mas eu fiz igual a ele, eu também completei 5 mililitros, que expectativa tão grande é sobre a minha pessoa? A gente vai dizer, olha, mas a sua capacidade é muito maior. E você não completou essa capacidade. Essas joias de inestimável valor são como essas diferentes capacidades. Algumas pessoas talvez tenham um pequeno diamantezinho incrustado dentro de si, que é uma capacidade maravilhosa de ofertar algo à humanidade. Outros talvez tenham dezenas de milhares de pequenos cristais de diamante incrustados em si. Mas o meu papel como ser humano, eu realizar a minha missão enquanto ser humano nessa dimensão, é que eu consiga fazer revelar essas joias que estão em mim. Então a pergunta é, que educação é essa? E como é que nós podemos fazer essa educação ter sentido para a gente na nossa vida, né? Volto a dizer, não é a educação do eu vou lhe alfabetizar, não é a educação do eu vou lhe ensinar história ou matemática ou geografia ou ciências, não é a educação de que eu vou aprender a ser um bom engenheiro, um médico, um advogado, um fisioterapeuta ou o que seja. Não é a educação formal que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma educação espiritual. E essa dimensão da educação espiritual, né, ela ganha um entendimento melhor através de um escrito de Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, em que ele diz que há 3 espécies de educação. A educação dita material, a educação humana e a educação espiritual. O que é a educação material? Eu saber como eu transito nesse plano material. O que eu preciso aprender sobre o plano material? Como é que eu me nutro, como é que eu cozinho, como é que eu cuido da minha higiene, como é que eu cuido da minha saúde. É da matéria, como é que eu cuido dessa matéria. Mas essa matéria tem uma conexão muito forte com a minha dimensão humana. Então, como é que eu cuido das minhas emoções? Como é que essas emoções podem ser portas de entrada para certos males que podem acometer o meu corpo, né? Como essas emoções podem ser porta de entrada para conflitos que levem a humanidade a não encontrar
paz e entendimento. Então a educação humana, ela fala sobre a minha dimensão do convívio em grupo, mas também da minha relação comigo mesma, comigo mesmo. Como é que eu me relaciono comigo? Já a educação espiritual, ela se refere à aquisição de perfeições divinas. E o que são essas perfeições divinas? As perfeições divinas são as qualidades que nós podemos adquirir que acionam as nossas outras duas capacidades. A capacidade da educação humana e a capacidade da educação material, elas são, digamos, aceleradas pela capacidade da educação espiritual. Então, quando, por exemplo, eu sou capaz de introjetar como um processo educativo para mim o que significa a palavra o compassivo, essa qualidade divina da compaixão, o que significa compaixão na minha vida? Como eu posso ter compaixão pelos demais? Como eu posso ter compaixão para comigo mesmo, né? Reconhecer meus erros, aceitar meus erros e buscar evoluir e dar novos saltos, né? Quando eu falo, por exemplo, na capacidade, nessa qualidade divina da sabedoria, como eu utilizo a sabedoria na minha dimensão humana? Como é que eu uso sabedoria do convívio entre todos? Como eu acesso a minha sabedoria interior? Quais são os instrumentos que eu tenho para ouvir a minha voz interior e ser capaz de dizer: não, eu percebi uma coisa. O que significa, por exemplo, o poder da meditação? O que significa o poder da conexão com a dimensão transcendental? E como eu sou capaz de ouvir e absorver conhecimentos? Baha'u'lláh diz, por exemplo, que nos sonhos há muita sabedoria, muita revelação. Como eu uso os sonhos que ocorrem em mim todas as noites e como é que eu posso aproveitar a mensagem que vem a partir do sonho? Então, só para falar duas coisas, duas qualidades divinas, né? De sabedoria e compaixão. Mas vamos para uma outra qualidade divina. Como é que eu, a partir da qualidade divina, da generosidade, eu sou capaz de transformar esse mundo onde eu vivo? O que significa ser generoso, ser generosa? No mundo de hoje, se eu fizesse apenas uma listinha sobre qualidades divinas, né? Porque nós dizemos que Deus é o generoso, é o todo generoso, Deus é o todo compassivo, né? Deus é o todo paciente. Mas vamos voltar para a generosidade. O quanto a generosidade seria capaz de modificar o mundo que nós vivemos? Porque ser generoso é um ato de crescimento interno, né? É um ato de engrandecimento interno. Você dá o que você tem, até por uma compaixão, mas por um prazer enorme de querer ver outras pessoas também felizes. Colocar essas qualidades em ação é que é o propósito da educação espiritual. Agora a gente pode se perguntar, mas como é que eu faço isso sozinho? Eu reflito como? Então há instrumentos de que a gente pode fazer essa reflexão em conjunto. Um momento de fazer a reflexão em conjunto é esse que a gente está aqui, né? A cada semana, como a doutora Manigia falou, terça, quarta, quinta, sexta, em algum lugar aqui em Brasília, toda semana, todo mundo aqui está convidado para fazer uma reflexão. Hoje é sobre o tema da educação. E eu estou levando para esse caminho para convidar vocês a essa reflexão sobre como se dá a nossa educação espiritual.
E como é que eu posso convidar outras pessoas para que também se beneficiem de um processo de educação espiritual? Porque a educação espiritual é o que, em última instância, deve nos dar um instrumental que nós possamos solucionar boa parte, se não a totalidade dos problemas que nós temos no planeta. Vejam, por exemplo, mais uma qualidade, mais uma característica divina, né? Quando a gente diz que as perfeições divinas é o que nós estamos buscando. Unidade. Como isso reflete na nossa vida se nós olharmos o que acontece no mundo à nossa volta, onde a desunião está cada vez maior, onde a falta de empatia e a falta de consideração pelo outro, pela outra, está cada vez maior. Como é que eu trago isso como um elemento onde eu veja a beleza do diferente, não como eu veja a diferença como algo belo e não como uma ameaça? Porque hoje o outro é sempre uma ameaça para a gente. O diferente é uma ameaça. E a forma como esse mundo está se construindo, né? Criando casulos ou criando fortalezas que nos dividem, achamos que nos protegem, né? Para essa educação espiritual, nós precisamos de um educador maiúsculo. E essa educação espiritual, ela sempre aconteceu de tempos em tempos. Sempre houve um educador maior que nos traz perspectivas da nossa dimensão espiritual. Hoje, os Baha'is veem Baha'u'lláh como sendo esse educador, né? Como sendo aquele que é capaz de prover a gente alguns caminhos para que nós possamos encontrar soluções para os problemas que a humanidade hoje enfrenta. Essa dimensão da educação espiritual, a qual eu convido todo mundo aqui a considerar, né, ela é um processo tanto de introspecção, mas também de busca do entendimento da verdade em grupo. Existe um processo, né, que Baha'u'lláh colocou em ação, que é o do entendimento da verdade através da troca de ideias, da troca de informações, da troca de perspectivas. E esse processo, por exemplo, hoje acontece em, sei lá, talvez milhões de lugares em todo o planeta, onde os Baha'is promovem encontros onde a gente possa mergulhar nas Escrituras Sagradas e buscar, através do entendimento das Escrituras Sagradas, o que são essas qualidades divinas, o que são essas perfeições divinas e como essas perfeições impactam na nossa vida. Eu termino com um exemplo muito simples que vocês podem usar como uma prática e uma tentativa de ver como eu coloco isso de prático na minha vida, né? Nós dizemos que o mundo está passando por uma situação dramática de desequilíbrio entre extremos, né? Extremo de riqueza, extremo de pobreza. Aparentemente estamos passando por um momento, uma fase da história humana, e já foi objeto de uma das conversas aqui mesmo, na doutora Manigê, se o nosso desafio era o desafio de escassez, né? Está havendo escassez? E a conclusão que nós tínhamos chegado é que escassez não existe. O problema não é escassez, o problema é a má distribuição, né? E se o problema é a má distribuição, como é que eu distribuo de forma equânime, equitativa, justa? E se eu estou consumindo mais do que outro consome, como é que eu posso mudar a minha forma de me comportar? Isso implica uma mudança de comportamento de cada uma e cada um de nós. Então, qual é a proposta, né? A proposta é que a gente busque exercitar duas coisas.
desprendimento e generosidade. Olha, bom, tá legal, muito bonito, palavras lindas, mas me diga como eu faço isso. Vocês vão fazer isso indo ao supermercado. Quando vocês forem ao supermercado e forem fazer suas compras, e estão com um carrinho, e vão passar pela gôndola, e vão pegar uma coisa, faça uma pergunta para si mesma. Para si mesmo. Eu preciso disso? Isso é um desejo ou é uma necessidade que eu tenho? Se é um desejo, eu vou questionar o meu desejo e vou dizer, posso viver sem, não posso? Devolvo. Só que eu vou levar um caderninho no celular e eu vou anotar. Hoje, dia tal, no supermercado, eu abri mão do biscoito importado XYZ. Custaria R$25. Não comprei. Vou seguindo na gôndola. Chego lá no setor dos chocolates. E eu digo, não, chocolate não é desejo, para mim é uma necessidade. Eu preciso comer chocolate. Se eu não comer chocolate, eu fico com dor de cabeça, passo mal, perco a concentração. Ok, chocolate, tudo bem. Aí eu pego logo o Lindt. 100 gramas, R$28 hoje no supermercado. Aí você faz a pergunta, desejo necessário, tem que ser Lindt? No caso, talvez alguém diga, não, mas tem que ser Lindt. Se não for Lindt, eu não como aquele negócio feito de sebo. Não adianta tentar passar parafina para mim, eu quero chocolate bom Lindt. Tá bom. É necessidade, não é desejo. Super legítimo, coloca no carrinho. E vai fazendo esse percurso, se questionando, tá? Ao fim do seu tour pelo supermercado, o seu carrinho não vai estar tão cheio, porque você se questionou tanto sobre desejo e necessidade, né? E você vai fazer a conta no fim e dizer, olha, hoje eu deixei de gastar R$180 porque eu abri mão de várias coisas. Ok. No fim do mês, faça a conta e me diga quanto você conseguiu aparentemente economizar, porque você não gastou. Você fez o exercício de desprendimento, né? Questionou-se sobre desejo e necessidade, mas ao mesmo tempo, agora chega a segunda etapa, é o exercício da generosidade. Eu consegui juntar R$180, o que eu faço com esse dinheiro? Eu quero ofertar esse dinheiro para alguma coisa que seja útil à humanidade. Eu que sempre disse que não tenho dinheiro para fazer contribuição para instituição, não sei o quê, porque eu já tenho muitos gastos na minha vida, não me peça uma coisa dessa, eu vou fazer uma contribuição. Só que esse exemplo, eu posso agora começar a transformá-lo numa coisa mais consciente do que só o supermercado. Eu paro na frente da vitrine de uma loja de grife e digo, esse vestido tem que ser da Farm, né? Porque se não for da Farm, não rola. Só que da Farm é 10 vezes mais caro do que o vestido sei lá de onde. E você vai fazer esse mesmo exercício. Até que você vai fazer esse exercício, e olha, isso que eu estou dizendo é uma prática que milhões de pessoas hoje fazem no mundo. Isso não é um exercício teórico, porque eu vou me fazer essa pergunta quando eu for comprar um carro, eu vou me perguntar se tem que ser uma BMW mesmo, ou pode ser um Chevrolet, porque eu vou gastar R$300 mil menos. E eu posso fazer esse exercício. E eu começo a transformar a mim mesmo, enquanto o meu questionamento, desejo e necessidade, e consigo transformar também o meu entorno, porque aquilo que eu estou fazendo, aplicando apenas essas duas qualidades, essas duas perfeições divinas, do desprendimento e da generosidade. E se isso é capaz de mudar muita coisa, imaginem se eu começo a fazer esse exercício em cima. Essa aguinha agora eu vou querer. Em cima de compaixão, em cima de paciência, em cima de algo que não é a única virtude que não é divina,
a humildade. Essa somente nos pertence. E eu começar a exercitar a humildade. E se eu fizer esse combo, humildade, paciência, generosidade, compaixão, sabedoria, que coisas novas vão aparecer na minha vida? E como é que eu posso ajudar outras pessoas a pensarem desse mesmo jeito? É a partir dos meus atos, das minhas ações. Então, esse ato, essa ação do supermercado, que é apenas praticamente uma figura de linguagem que eu estou trazendo aqui, não só necessariamente a realidade, né? Mas é através dos nossos atos é que nós vamos educar os outros. É através dos nossos atos que outros vão dizer, puxa, mas ela age desse jeito. Até que nós sejamos a personificação daquilo que Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, disse, que uma pessoa que seja capaz de exemplificar essas qualidades e essas virtudes divinas, ela tem que ser reconhecida na rua de costas. Porque ela brilha, ela exala um perfume da sua própria realidade, sua existência. E esse é o convite que eu apresento a vocês. Para quem tiver interesse em se aprofundar nesse estudo, que eu falei que existe, né? Existe aquilo que a gente chama dentro da comunidade Bahá'í de círculos de estudo, né? É muito um conceito muito próximo ao conceito freiriano, né? De Paulo Freire, que foi desenvolvido na Colômbia e que hoje está em todo o mundo, aonde nós sentamos em um círculo e nos aprofundamos e mergulhamos no significado das palavras, dos conceitos e buscamos ver como os aplicamos na nossa vida, no nosso cotidiano. Isso acontece toda semana, aqui em Brasília, vários lugares, etc, etc. E também tem essa mesma dinâmica que é aplicada de acordo dentro de sua própria perspectiva, com crianças de 4, 5 anos de idade até os seus 9, 10 anos, depois pré-adolescentes na sua faixa dos 11 aos 14 anos, e depois os jovens e mais adultos e tudo isso. E esse é um movimento que a comunidade Bahá'í convida todo mundo para estar envolvido dentro de um processo educativo global, né? Numa educação totalmente diferenciada, que não é a educação da mera instrução ou da passagem de conhecimento, mas é a educação do despertar do nosso espírito. É isso.